Na informática, memória representa todos os dispositivos que podem armazenar informações, temporárias ou permanentes. Ou seja, são os componentes internos que armazenam informações, como por exemplo, memória RAM, disco rígido, pendrive e cartão de memória. As memórias ROM, também conhecidas como memória somente de leitura, recebem esse nome porque os dados são gravados nelas apenas uma vez. Depois disso, essas informações não podem ser apagadas ou alteradas, apenas lidas pelo computador, exceto por meio de procedimentos especiais. Outra característica das memórias ROM é que elas são do tipo não voláteis, isto é, os dados gravados não são perdidos na ausência de energia elétrica ao dispositivo. As memórias RAM, memória de acesso aleatório, constituem uma das partes mais importantes dos computadores, pois são neles que o processador armazena os dados com os quais está lidando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado aos vários tipos de memória ROM. No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, isto é, quando o computador é desligado, sendo, portanto, um tipo de memória volátil. A memória secundária são as memórias de armazenamento. Elas servem para guardar as informações permanentes, ou seja, somente perdem informações quando são formatadas, têm arquivos excluídos ou danificados. Essas memórias precisam passar primeiro por memórias principais antes de serem usadas pelo processador. Geralmente são mais lentas que as memórias principais, mas têm uma capacidade de armazenamento muito superior. Alguns exemplos de memórias secundárias são discos rígidos, cartões de memória, pendrives e HD externos. A memória cache consiste em uma pequena quantidade de memória SRAM embutida no processador. Quando este precisa ler dados da memória RAM, um circuito especial chamado controlador de cache transfere blocos de dados muito utilizados da RAM para a memória cache. Assim, no próximo acesso do processador, este consultará a memória cache, que é bem mais rápida, permitindo o processamento de dados de maneira mais eficiente. Se o dado estiver na memória cache, o processador a utiliza, do contrário, irá buscá-la na memória RAM. Perceba que com isso, a memória cache atua como um intermediário, isto é, faz com que o processador nem sempre necessite chegar à memória RAM para acessar os dados dos quais necessita. O trabalho da memória cache é tão importante que sem ela, o desempenho de um processador pode ser seriamente comprometido. Os processadores trabalham basicamente com dois tipos de cache, cache L1 e cache L2. Este último é geralmente mais simples, costuma ser ligeiramente maior em termos de capacidade, mas também um pouco mais lento. O cache L2 passou a ser utilizado quando o cache L1 se mostrou insuficiente. Antigamente, um tipo se distinguia do outro pelo fato de a memória cache L1 estar localizada junto ao núcleo do processador, enquanto que a cache L2 ficava localizada na placa-mãe. Atualmente, ambos os tipos ficam localizados dentro do chip do processador, sendo que, em muitos casos, a cache L1 é dividida em duas partes, L1 para dados e L1 para instruções. Vale ressaltar que, dependendo da arquitetura do processador, é possível encontrar modelos que contam com um terceiro nível de cache, o L3. O processador Intel Core i7, por exemplo, possui caches L1 e L2 relativamente pequenos para cada núcleo, 64 KB e 256 KB, respectivamente. No entanto, o cache L3 é expressivamente maior, 8 MB,
e ao mesmo tempo compartilhado por todos seus 4 núcleos. Mas o cache L3 não é necessariamente novidade. A AMD chegou a ter um processador em 1999 chamado K63, que contava com cache L1 e L2 internamente, característica incomum à época, já que naquele tempo o cache L2 se localizava na placa-mãe, como já explicado. Com isso, essa última acabou assumindo o papel de cache L3.